Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo 25 e vamos ouvir mais uma vez os versículos de 1 a 8. Êxodo 25, versículo de 1 a 8. Nestes 8 primeiros versículos nós aprendemos que Deus não deixou o seu povo também sem a atitude de resposta diante da convocação que ele faz para a adoração. Então, Deus sempre, do início ao fim, ele fala com o seu povo por sua palavra e por seu espírito, no ato de adoração, quando nos reunimos para adorar a Deus. E neste ato de adoração, então, ele inclui um momento, nós chamamos de momentos de resposta. Então, as respostas são dadas quando nós cantamos. Por isso que nas liturgias nós dizemos canto de adoração, canto de louvor, canto de confissão, canto de resposta à palavra de Deus. Enquanto somos servidos, cantamos louvores ao Senhor durante a celebração da Santa Ceia. E existe um ponto importante na ordem que Deus nos dá, de como nós devemos adorá-lo, que é o momento em que nós contribuímos com a sua obra. E aí nós começamos a aprender isso agora. Começamos a aprender isso desde o primeiro contato que tivemos neste acampamento com Êxodo capítulo 25, versículos de 1 a 8. Então vamos observar mais uma vez, ouçamos atentamente a sua leitura e depois então nós vamos prosseguir. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul e púrpura, e carmesim e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te suplicamos agora a tua bênção para este momento de estudo da tua palavra. Pedimos a iluminação do teu Espírito para que a tua palavra seja por nós compreendida, mas também atendida, obedecida. Trabalha o nosso coração, Senhor, esta área tão importante que revela o nosso progresso ou declínio espiritual, que é o nosso envolvimento ativo e participativo em tua obra, com parte dos nossos bens, em resposta de gratidão ao que o Senhor tem feito por seu povo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Vimos que no versículo 2, a palavra do Senhor dirigida a Moisés era de que a oferta deveria ser trazida diante de Deus. Ela era dada para Deus. Nós nos acostumamos a ouvir o termo dar à igreja, mas não devemos esquecer que este é um termo comum, como, por exemplo, o lugar onde a igreja se reúne já foi conhecido de várias formas: tabernáculo, templo, casa de oração, Jesus assim chamou, santuário, também podemos chamar, mas o mais comum para nós é chamar igreja. Mas nós sabemos que a igreja ela não é o edifício, não são as 4 paredes onde a igreja se reúne. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o povo de Deus. A intimidade do Senhor, como diz o salmista, a assembleia do Senhor é para os que o temem. Então, a igreja reunida pode estar aqui no acampamento presbiteriano de Sergipe, pode estar no centro da cidade de Aracaju, na cidade de Itabaiana, Dores, Frei Paulo, pode estar em outro estado do nosso país ou do mundo, onde a igreja está reunida, ali está o povo de Deus. Mas esses termos são comuns, a gente se acostuma com eles. Então, normalmente, nós nos acostumamos a ouvir a expressão dar a Deus ou dar à igreja, mas quando temos o entendimento completo, sabemos que quando contribuímos para a igreja, nós estamos contribuindo para Deus, ou seja, nós estamos dando algo a Ele. E como nós podemos notar isso? Êxodo 25 nos mostra, a ordem de Deus era que Moisés, como representante de Deus para
os homens e representante dos homens para Deus, ele tinha essa função de mediador, ele vai ouvir a palavra do Senhor e deveria obedecê-la. Fala aos filhos de Israel que tragam oferta para mim. Essa oferta, nós também aprendemos, deveria ser dada por gratidão, dada de coração. Não deveria ser forçada. A segunda parte do versículo 2. De todo homem cujo coração o mover para isso, ou seja, for movido a esta atitude, dele recebereis a minha oferta. Então, a oferta deveria ser um ato do coração agradecido de um membro do povo do pacto. Então, as ofertas voluntárias, elas levantam para nós uma questão óbvia, que nós aprendemos, porque se não for algo do coração, quem sustentará a obra do Evangelho? Se os membros da igreja não tiverem a disposição de contribuir, quem vai sustentar a obra do Senhor? Você pode de imediato me responder, claro, pastor, que é Deus que vai fazer isso. Mas como Deus sustenta a sua obra no decorrer dos séculos? Sempre do mesmo modo, movendo o coração do seu povo. É a lógica que ele mesmo estabeleceu. Ele move os corações para que então os crentes eles contribuam com a causa de Cristo. E aí nós vimos que a força do verbo mover aí é ligada ao coração do homem no versículo 2, no coração do crente, do membro do povo de Deus, é todo homem cujo coração o fizer votar. A ideia de comprometimento, de voto, de compromisso com o Senhor. Assim como o marido faz um voto de compromisso no dia do casamento, e esse voto vai envolver a voluntária ou voluntário amor sacrificial da parte do marido, do mesmo modo que a esposa vota submissão, obediência no Senhor ao seu marido para acompanhá-lo sempre também por um coração voluntariamente movido para isso. Porque muitos relacionamentos não dão certo? Porque começam já de forma errada. Porque tanto o jovem como a moça não têm disposição no coração a cumprir aquilo que votaram. Mas o voto é algo muito sério. Pensem quando nós escolhemos os nossos representantes espirituais ou civis. Nós vamos colher as consequências da escolha que fazemos por meio do nosso voto. Quando eu voto, eu digo o quê? Eu confio em você, nas suas propostas, nos seus projetos, ou em algo que você vai me dar. Muita gente pode votar errado. Por isso que às vezes os casamentos azedam, os relacionamentos não vão para frente e nós nos decepcionamos com os nossos líderes. Por quê? Porque nós não podemos fazer isso sem critérios e sem um desejo voluntário de tomar então essa decisão. Mas ela precisa ser consciente. Um pouco daquilo que ouvimos no domingo à noite, antes da celebração da ceia, que fazemos aquilo que Deus nos confiou nesta terra, nós experimentamos do bem desta terra, mas com uma mente celestial, sempre pensando nas coisas do alto. Esse pensamento a respeito das coisas do alto não é viver de forma aérea ou alheia à vida. A ideia ali em Paulo, o apóstolo, é um pensamento bíblico, é você viver pensando biblicamente. Como os antigos diziam, o que o Senhor faria nesse caso, nesta situação, falando aqui, tomando determinada decisão, contribuindo com a causa. A mente celestial fará com que eu e vocês pensemos celestialmente, ou seja, biblicamente. Então, caminhando um pouco mais, o que é que nós vamos ver agora? Êxodo 25 também fala sobre a questão de oferecer ou dar a Deus sempre o nosso melhor. Sempre que damos algo a Deus, devemos levar a Ele o melhor que temos para oferecer. Isso é o que significa dar de coração. Dar de coração. Quando colocamos nosso coração em algo, damos nosso melhor esforço. Quando nós estamos com o objetivo de passar em um concurso, e nós vamos estudar para isso. Se o concurso envolve um TAF, um teste físico, nós vamos então dar o nosso melhor para conquistar ou alcançar os objetivos. Nós vamos colocar o coração da gente ali.
Quando nós temos por objetivo, então, entrar numa universidade, nós vamos procurar dar o nosso melhor e vamos nos dedicar a isso ou para isso. Quando nós queremos salvar o nosso casamento, sempre o conselho da igreja pergunta: vocês estão dispostos a isso? Vocês estão dispostos a salvar seu casamento? A pergunta é simples: vocês estão dispostos a colocar o coração de vocês para salvar o relacionamento de vocês? Dar o nosso melhor, então, sempre diz respeito a colocar nosso coração em algo. Quando o nosso coração é colocado naquilo que nós buscamos, nós vamos sempre nos esforçar da melhor maneira. Agora, pensem comigo. E quando se trata de dar a Deus, isso significa o quê? De forma muito simples, significa dar a Ele o nosso melhor. Depois de uma lista longa, nós vamos aprender por que razão Deus pediu coisas específicas. Veja, a partir do versículo 3, observem, Deus ele tinha uma lista longa de itens que ele queria, então não poderia ser dada qualquer coisa, mas havia uma lista aqui, observem, descrita, nos versículos 3 a 7, diz assim: esta é a oferta que dele recebereis. Então Deus foi específico, não era qualquer coisa. Ouro e prata e bronze, e estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabra, e peles de carneiro tintas de vermelho, ou seja, pintadas já de vermelho, e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, e especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Veja que esta lista aqui, ela soa como aqueles avisos que aparecem por vezes em nossos boletins da igreja no período do acampamento de crianças. Se Deus quiser, nós vamos realizar mais um acampamento este ano, para a glória de Deus, acampamento infantil. É um dos acampamentos do nosso roteiro, programação da igreja. E os avisos, geralmente, eles dizem assim: a organização do acampamento de crianças precisa dos seguintes itens para as suas atividades, ou precisa do apoio de vocês para determinada coisa. Essa lista que Deus apresenta aqui parece um pouco como estas listas que às vezes as igrejas colocam pedindo contribuições para a realização de um bazar de final de ano, por exemplo, ou um bazar missionário. Mas aqui em Êxodo 25, diferentemente, não tratava de um ofício comum. Vocês leram comigo até o versículo 8. Vocês devem ter percebido que Deus tinha um grande projeto em mente. Ouçam mais uma vez o versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, qual era o projeto que Deus tinha em mente? Um tabernáculo que deveria ser construído por seu povo para a glória do seu Deus, a fim de que ele, o Senhor, fizesse morada no meio do seu povo. O que era um tabernáculo? Uma tenda com uma estrutura portátil, de fácil armação, desarmamento, à medida em que o povo peregrinava no deserto. A ideia era muito interessante, porque todos os deuses dos povos de Canaã, e também do Egito, aqueles que estavam prestes a perderem suas terras, porque Deus já havia dado essas terras por conta da rebelião, da desobediência, a idolatria, a rebeldia e maldade de seus corações. Esses povos não tinham um Deus que habitasse no meio deles onde eles estivessem. Eu não sei se essa foi a sua primeira leitura quando teve contato com a Bíblia. Permitam-me compartilhar qual foi a minha. No começo, quando eu comecei a ler o Antigo Testamento, eu era ainda um adolescente, eu comecei a pensar, mas por que Deus fez isso? Tirar um povo que já estava numa terra para botar outro? Qual é a lógica disso? Se Deus não é o Senhor de tudo e a Bíblia diz que Deus é bom, e Ele é cheio de amor, por que Ele ia fazer isso? Mandar um povo entrar lá e guerrear e tirá-los de lá. Mas à medida em que eu continuava a ler, Deus ia revelando por que Ele estava fazendo essas coisas. Eles queimavam seus filhos.
a estátuas de escultura feitas pelas mãos deles. Imaginem isso. Deus é o Senhor das crianças. A palavra de Deus diz que no meio do seu povo, da boca dos pequeninos, ele suscita, ele levanta perfeito louvor. Aqueles povos em rebelião ao Senhor estavam adorando falsos deuses e abortando seus filhos. Parece que isso está longe de nós, mas é a mesma ideia quando um cristão defende o aborto. É atrair para si as maldições do pacto. Deus é o Senhor da vida e toda a vida é preciosa, de modo que um homem só perde a sua vida sob juízo de Deus quando tira a vida de um inocente. Então eu comecei a entender, não, mas tem razão que Deus está fazendo, porque quem é o homem para se levantar contra Deus e desobedecer às suas leis? Mas aí voltando à questão dos deuses falsos dos povos de Canaã, somente Deus, sendo verdadeiro, acompanhava o seu povo e poderia ir para onde o seu povo fosse. A ideia do tabernáculo, então, era esta. Depois que o povo se estabelecesse na terra, então, uma presença marcante em um lugar chamado Sião, onde o Senhor faria sua habitação na terra da promessa, dando uma ideia permanente da sua bênção, de que ali ele estava com eles, enquanto eles estivessem ali. Mas isso era apenas um sinal, porque depois de Jerusalém, o reino se espalharia por todo o mundo e não poderia ficar mais localizado apenas em uma cidade. Mas a nova Jerusalém, que desceria do céu, estaria em todas as partes do mundo onde o povo de Deus estivesse. Mas aí começa com o tabernáculo para dar aquela ideia. Quando a nuvem seguia, o povo deveria desarmar a tenda, desarmar as suas tendas ou barracas e acompanhar o Senhor. Quando a coluna de fogo parava, eles paravam, armavam tudo e ficavam ali até quando Deus ordenasse que eles deveriam seguir. Então, os utensílios, eles tinham por objetivo construir o tabernáculo, que tinha uma estrutura portátil, era uma grande, gigante tenda que representava a presença de Deus com o seu povo. Tabernáculo significa habitação, não esqueça. Tabernacular, portanto, significa habitar. Vamos ver. A construção, então, do tabernáculo, ela vai dominar os últimos 16 capítulos do livro do Êxodo. E o primeiro passo, então, foi fazer o quê? Um levantamento de oferta, capítulo 25. O levantamento de oferta precisava ser feito. Todos os itens listados no início do capítulo 25 eram necessários. Observem, peles de animais para a tenda e a cerca ao redor, madeira para as varas, tecido para as cortinas, pedras preciosas para as vestes sacerdotais e metais preciosos para os objetos sagrados usados para o culto ao Senhor. Muitos desses itens eram caros. Deus disse ao seu povo para trazer, lembrem-se, ouro, prata e bronze. Todos eles haviam sido trazidos do Egito, despojo de guerra. Os tecidos coloridos que eles trouxeram eram quase tão valiosos, raríssimos naquela região. E o comentarista Humberto Cassuto, ele diz assim, falando sobre esta passagem do Êxodo: a primeira coisa, continua ele, é lã tingida da cor de um corante, extraído de uma espécie de marisco encontrado em abundância no mar, nas costas do mar Mediterrâneo, e especialmente nas costas da Fenícia e da terra de Israel. Os tintureiros, continua Cassuto, costumavam abrir os moluscos enquanto ainda estavam vivos, e o líquido transparente secretado por suas glândulas adquiria a luz do sol, diante da luz do sol, exposto à luz do sol, uma cor violeta profunda. Então, eram especiarias, obras de arte, tecidas pelas mãos dos homens
mas com a matéria-prima resgatada da criação de Deus. Imaginem quantas e quantas conchas eram necessárias para coletar corante suficiente, até mesmo para um único manto, uma única roupa. E assim, o processo, imaginem, seria muito caro. Outros fios, veja, o roxo e o escarlate, coletados de um tipo de verme, eram menos caros, mas não menos opulentos, ou seja, de estilo belíssimo, de valor estimado no Oriente. Os israelitas também deveriam trazer linho fino, que era uma especialidade egípcia. Imaginem, os israelitas saindo da terra do Egito, Deus havia movido o coração deles porque estavam cheios de temor pelas pragas. A última praga foi terrível sobre o Egito. E eles então estavam entregando tudo o que eles tinham de maior valor. Porque qual valor poderia ultrapassar a perda de seu primogênito? Depois nós temos a menção aí as pedras preciosas. Elas deveriam cravar as vestes do sacerdote principal, o chamado sumo sacerdote. Deem um salto aí comigo para o capítulo 28. Você tem uma referência aí sobre estas pedras. Capítulo 28, saltem aí comigo, a partir do versículo 17 até o 20. Fala aí das vestes sacerdotais. Êxodo 28, 17 a 20. Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Veja, não foram materiais escolhidos e retirados de seu uso diário, mas eram materiais caríssimos. Quem aqui está andando com brincos de diamante? Ou relógios Rolex cravados de diamantes? Pensem um pouco no que eu estou dizendo aqui para vocês. O que Deus exigiu deles como oferta era algo muito caro e só seria recebido se eles, de fato, movidos com um coração agradecido, quisessem contribuir. E o que os israelitas fizeram? Trouxeram seus melhores e mais raros bens para construir um santuário que fosse bom o suficiente para Deus. Por que razão? Porque, lembrem-se do que nós vimos na primeira mensagem, em Êxodo 25. Deus o salvou da escravidão. Deus estava levando o seu povo para uma terra que mana leite e mel. Deus protegeu o seu povo durante toda a sua jornada. Deus revelou a sua glória e majestade. Deus lhes entregou os mandamentos. Deus lhe providenciou expiação por seus pecados. Deus os admitiu em sua mesa de comunhão. A definição, então, de tudo isso, o resultado de tudo isso é que, para eles, Deus sempre mereceria o melhor. Para Deus, sempre o nosso melhor. Essa seria a máxima. Às vezes nós falamos isso da boca para fora. Difícil é praticarmos isso. Por vezes eu fico vendo o esmero de homens que se preparam para dar palestras ou para ministrar aulas, porque eles sabem que devem dar o melhor no exercício de suas vocações, enquanto ministros da palavra mal se preparam para pregar a palavra de Deus e acham que podem falar qualquer coisa para o povo de Deus. Às vezes nós dizemos que queremos dar o nosso melhor como mestres na igreja e nem nos preparamos para ensinar a palavra de Deus do menor ao maior. Isso é falso. Às vezes eu vejo como músicos que buscam seus interesses lá fora
se preparam bastante, ensaiam muitas e muitas vezes para fazer a sua apresentação, enquanto aqueles que receberam talentos do Senhor na igreja, porque confiam apenas na sua capacidade ou habilidade, mal se preparam para tocar os cânticos de Sião. Existe uma diferença muito grande entre nós falarmos isso e fazermos. Isso vale para todos nós. Isso é muito importante. Então, nem todos tinham essas riquezas. Talvez você possa ter chegado a esse ponto da sua reflexão e dizer assim, mas pastor, e como é que ficava aqueles crentes lá em Israel que não tinham esse dinheiro todo ou essas riquezas todas? É fato, nem todos tinham ouro puro, nem todos tinham linho fino e pedras preciosas para contribuir. Mas notem, Deus então separou alguns dos itens que precisava, mas que eram mais baratos. Voltem lá para o capítulo 25, veja. Ele vai falar no versículo 6 sobre azeite. Azeite para acender as lâmpadas sagradas. Ou eles poderiam oferecer uma pele chamada aqui de pele fina. Cadê? No versículo 5, você tem peles de carneiros, né? Depois de pelos de cabras. E veja, peles finas. Que pele fina é essa? Existe um animal que ainda hoje é muito comum no Mar Vermelho, naquele tempo muito mais, chamado de dugongo. O que seria um dugongo? O peixe-boi da nossa região brasileira. Só que o dugongo é conhecido como a vaca marinha. Então, era fácil de se conseguir a pele de uma vaca marinha. E eles poderiam oferecer as peles dessas vacas. É chamado de pele fina aqui, mas não era tão fina, não. Era uma pele que era usada por sua utilidade para cobrir e proteger muitas coisas e também para vestir. Então, Deus também aceitou, notem, no final do versículo 5, madeiras de acácia. Uma madeira de boa durabilidade, perfeita para se montar uma estrutura portátil. Então, se o coração de alguém mais carente ou pobre o movesse a dar, e ele não tivesse ouro, diamantes, ônix, safiras, bastava ele ir na mata, cortar a madeira de acácia e trazê-la para o Senhor. Ninguém ficava sem contribuir, se o seu coração fosse movido para isso. Ou ele poderia trazer, veja no final do versículo 4, pelos de cabras. Ou no início do versículo 5, peles de carneiro de seu rebanho. Então, na construção do tabernáculo do Senhor, comentou um autor, um comentarista reformado, Petrus Datenos, ele disse assim, na construção do tabernáculo do Senhor, os pobres que doavam peles ou pelos de cabra eram tão bem-vindos a Deus quanto aqueles que doavam ouro, prata e pedras preciosas. A conclusão de Datenos aqui é interessante, ela reforça o que nós estamos aqui vendo. Então, tanto os que tinham ouros, diamantes, pedras de grande valor podiam contribuir, como também aqueles que tinham apenas peles de seus animais, de seu rebanho, e que poderiam dar ao Senhor, ou então no mar Mediterrâneo, pegar alguns dugongos ou vacas marinhas. Deus aceitava essas ofertas, ele então as determinou de forma equilibrada para que ninguém deixasse de contribuir com a causa. Que causa era essa? A construção de um tabernáculo para que Deus habitasse no meio do seu povo. Pense na oportunidade extraordinária que foi o que Deus estava então exigindo ao seu povo, falando ao seu povo por sua palavra em Êxodo 25. Deus estava construindo um lar para a sua glória e os israelitas estavam tendo a chance de participar. Deles era o grande privilégio de oferecer os dons que entravam no tabernáculo. Isso nos faz pensar que a maneira como nós construímos
edifícios para Deus, santuários para a glória de Deus, cuidamos e administramos os patrimônios dados por Deus, faz grande diferença na maneira como nós o adoramos. Por isso que esse movimento de construir igreja feia não está com nada. A gente está vendo uma inúmera construção, ou inúmeras construções de igrejas protestantes, muitas delas históricas, que parecem fóruns, clínicas, e você só bota lá um nome, aí o povo sabe que é igreja. Deus fala muito através daquilo que nós oferecemos a Ele por meio da beleza, da arte, da construção, da obra arquitetônica. Nós temos aprendido isso em Êxodo, sempre se preocupou com os mínimos detalhes. Eu lembro que um presbítero querido, de saudosa memória, ele era muito econômico. E aí ele ficou meio chateado quando, eu lembro que, acho que nos idos de 2008, 2020, nós começamos a fazer uma pequena reforma ali no prédio anexo à igreja, que fica nos fundos da igreja. Se você já foi lá, conhece o edifício Presbítero Antônio Rodrigues. E a ideia era melhorar um pouco a estrutura do gabinete pastoral, colocar uma sala adequada para a terceira idade. Nós temos apenas 2 banheiros e a igreja estava crescendo, e um banheiro do masculino você já abria assim no corredor que dava para o lado da igreja. E aí, na reforma, e foi algo simples, não foi algo elevadíssimo, assim, caríssimo, mas esse presbítero entrou e quando olhou, ele disse: isso é um absurdo. A gente vai gastar tudo isso com um banheiro aqui na igreja? E não era nada, era mármore, era uma pia mais bonita, aquela torneirinha que a gente acha linda no shopping, né, quando aperta, e na igreja não pode ter. Por quê? Porque na igreja sempre é o ruim. E aí eu disse a ele: meu irmão, essa é a oportunidade da gente fazer na casa de Deus, que deve ser o melhor, aquilo que por vezes nós não faríamos em nossa casa. Mas o que é que acontece por vezes também com a gente? Na nossa casa tem lá uma banheira de hidromassagem de 40 velocidades. Você se mexe para tudo que é lugar com ela. Mas quando é para contribuir com a causa do evangelho, você não quer. Aí não, bota a torneirinha daquela de plástico mesmo, quando a gente mexe, o menino vai lá, prende, se pendura na torneira, a torneira quebra. Quando você pensa diferente, você entende, não todos estão indo para a casa de Deus, e lá todos são recebidos na casa de Deus, e olham, não é ostentação, não é algo caríssimo, mas é algo que mostra o valor e o zelo que os cristãos devem herdar de seus pais espirituais, porque Deus sempre ensinou isso para a gente. Sempre ensinou que nós devemos, então, oferecer, lembrem-se, o melhor. Então, a arquitetura fala muito a respeito daquilo que a gente pensa ou do que a gente espera. E esse movimento por construir caixotes, eu fui pastor em Goiânia por um tempo, lá no estado de Goiás, e igrejas que tinham condições de fazer templos ou santuários que, passando os incrédulos, vissem ali está uma colônia do céu. Só sabiam que era uma igreja pelo nome que estava lá, Igreja Presbiteriana, ou Igreja Batista, ou Assembleia de Deus. Mas se tirasse aquilo e fizesse qualquer outra coisa, ou como numa cidade para onde fui, que antes da construção da igreja terminar, antes da sua inauguração, uma incrédula passou, era amiga de uma crente e disse assim: ali vai ser a sua igreja? Pois eu passava aqui toda semana e pensei que ia ser uma boate. Por conta da estrutura. É isso que eu quero dizer. Então, a pergunta é, se você estivesse lá, naquele momento, ouvindo Moisés falar da parte de Deus, o que você teria dado? Que contribuição você teria feito? Sem dúvida, eu creio que você daria o que pudesse. E se esta é a sua resposta, então você deve fazer a mesma coisa ainda hoje. Toda vez que vamos à igreja, nós temos a oportunidade de dar algo a Deus. Podemos fazer uma doação para apoiar o trabalho da igreja local, podemos contribuir para o trabalho missionário mundial, podemos dar aos pobres e necessitados. É assim que Deus faz com que não haja necessitado em nosso meio.
É assim que Deus permite que muitos irmãos se alegrem conosco, sem mesmo a gente saber. Porque este é um trabalho também muito discreto e bonito da junta diaconal. A gente não sai dizendo para quem a gente ajuda, a não ser que seja uma campanha que a gente mostre, olha, o objetivo é esse aqui. Mas por vezes nós não temos ideia de quantos irmãos são assistidos pela junta diaconal e que recebem com gratidão. E sabem por quê? Porque sabem que vem de Deus, que vem da generosidade do coração dos irmãos. E quando é dado a Deus, então Deus nos orienta como devemos distribuir todas essas coisas. Quando a oferta, então, ela é coletada, devemos, então, dar aquilo que estiver em nosso coração, em nosso alcance, aquilo que pudermos. Cristãos que têm mais, que podem dar grandes quantidades de suas riquezas ao trabalho cristão e podem fazer uma diferença extraordinária para o avanço do reino. A história tem comprovado isso. Falava há alguns anos para a igreja como deixando de falar um pouco sobre esse assunto, porque nós ficamos meio que preocupados. É o velho temor de homens. Eu mesmo passei muito tempo pensando assim, eu disse, não vou falar sobre isso. Eu já encontrava meus colegas da época que sabiam que eu era incrédulo e diziam, você se tornou pastor para ficar rico, né? Isso já me constrangia. Ou quando tinha um escândalo, imagine nesse tempo de máscara. Eu tive que fazer exames e chegando lá, a moça disse, qual é a sua profissão, senhor? E tinha tido um escândalo recente lá em Aracaju. Aí eu, pastor, com máscara lá, o quê? Aí eu, pastor, aí todo mundo, aí olha já para você. Aí você começa a ficar constrangido, mas a verdade da palavra de Deus nos ensina que a gente deve ensinar a palavra de Deus. E se você ensina corretamente a igreja, você não precisa ter medo de dizer isso. Porque se a igreja não tem instrução, consequentemente, ela também não vai aprender. Algum irmão ou outro, por interesse, por busca, vai alcançar. Mas a instrução primeira precisa vir da mesma ordem que Deus ensinou. Deus falou, ele não disse assim, olha, reúna aqui o povo e eu vou falar para eles. Deus chamou Moisés e disse, você vai falar. É assim que ele faz ainda hoje com a gente. Ele toma os seus ministros para que instruam a igreja. Então, devemos ter essa consciência. E é por isso que, por vezes, Deus faz com que alguns irmãos prosperem mais que outros. Porque Deus faz o rico e o pobre. A Bíblia diz isso. Porque Deus fez alguns cristãos mais ricos do que outros, para que seus servos tivessem os recursos necessários para espalhar o Evangelho, para investir na obra do Evangelho. Então, se os israelitas tinham ouro para dar, porque nem todo mundo tinha, eles precisavam dar o melhor para Deus, eles tinham que oferecer o melhor para Ele. Mas também aqueles que não tinham, os mais pobres, deveriam dar, e diante de Deus seria de igual valor. Quando nós nos reunimos para a campanha que envolve a compra do terreno da nossa igreja irmã, em Nossa Senhora das Dores, nos chamou a atenção quando o tesoureiro do nosso presbitério, ele foi mostrando a relação do que as igrejas contribuíram. E geralmente as pessoas aí ficam felizes, né? Porque a igreja de Aracaju é a maior igreja, é uma igreja generosa, e aí contribuiu bastante. Mas aí o que chamou nossa atenção, com gratidão, porque todas as igrejas contribuíram, foi uma oferta lá que tinha, no valor de R$6, sozinha. No meio de tantas outras ofertas, aquela que a gente sabia que é Deus quem move o coração do irmão para doar. Uma oferta pequena, diante de Deus, de igual valor. Ele dá a oportunidade para os que mais têm e também para os que menos têm, a fim de que contribuam para a obra de Deus. É por isso que Deus sempre teve líderes espirituais falando sobre o assunto e desafiando a igreja para que a igreja participasse como um povo da obra do Senhor. É por isso que quando fazemos nossa doação juntos, podemos dar muito mais do que qualquer pessoa é capaz de dar, e isso faz parte importante e integrante do que significa ser uma família do pacto.
sejam nossos dons, grandes ou pequenos, jamais esqueça, meu irmão, todos eles glorificam a Deus, que merece, repito, o melhor que temos para oferecer. E a razão é esta, é porque dar para Deus, contribuir para Deus é contribuir para a sua obra santa. Deus não acumula o que lhe damos, mas o emprega para algum propósito espiritual. Quando damos o nosso melhor a Deus, damos de coração para Ele, Ele usa o que damos para fazer o seu trabalho santo. Por isso que quanto mais a igreja tem essa consciência, quanto mais os líderes espirituais direcionam a igreja para esse propósito, Deus vai abençoando cada vez mais o seu povo, vai permitindo o progresso espiritual. Isso não tem nada a ver com multiplicação de bens, pode acontecer. Mas o que está em jogo é o crescimento espiritual. Quanto mais eu estou envolvido com a obra do Evangelho. Os israelitas contribuíram para a obra santa de construir o tabernáculo de Deus. Vejam novamente o que ele disse no versículo 8. Deus disse a Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Os capítulos seguintes vão descrever a estrutura e o simbolismo deste tabernáculo, que seria um espaço sagrado, um santuário, em detalhes cuidadosíssimos. Ou seja, Deus estava envolvido, desafiando os seus filhos a contribuírem com o melhor, independentemente de se fosse muito ou pouco, mas de coração voluntário, e os mínimos detalhes cuidadosamente deveriam ser observados. Por enquanto, é suficiente apenas dizer que o tabernáculo era esse santuário móvel, portátil, que representava a presença de Deus com o seu povo. Basicamente era uma grande tenda, uma tenda gigante, e ele era semelhante às tendas que os israelitas viviam. Isso é algo muito significativo. Por que Deus escolheu uma tenda? Porque os israelitas viviam em tendas. Por que Deus escolheu um tabernáculo? Porque era a melhor maneira de Deus habitar com o seu povo naquela peregrinação. Por que mais na frente seria um templo? Não é, Marcelo? Por quê? Porque agora, ao invés de tendas, eles habitariam em Jerusalém e aos seus arredores, em casas. Então, Deus sempre escolhe a melhor maneira para habitar com o seu povo. Esta foi a bênção do pacto. Deus estava com o seu povo e eles estavam com o seu Deus. Ao mesmo tempo, como o tabernáculo era tão elaborado, isso traria para o povo a lembrança que Deus estava separando eles por sua majestade e glória. Eles tinham tendas, mas a de Deus estaria ali em destaque, porque Ele era o Deus deles. Todos olhavam para a tenda, olhavam para o sacerdote quando se vestia e sabiam: ali está a presença de Deus. Tudo o que acontece, tudo o que se move ali, move os nossos corações, propósitos e convicções, direciona a nossa vida. Irmãos, notem como tudo isso está relacionado com a nossa vida nesta terra. Se nós estamos separados disso, nada funciona, nada vai bem. Nós podemos encher os nossos bolsos, as nossas despensas, nós podemos viajar o mundo, mas nada disso terá qualquer valor se o principal para nós não for aquilo que dirige a nossa vida. Então, relacionando esses dois aspectos do tratamento de Deus com o seu povo, da relação de Deus com o seu povo, sua proximidade e santidade, veja como nós podemos aqui, usando termos mais técnicos, procurar explicar como tudo isso funcionava. Era aqueles conceitos técnicos na teologia de imanência e transcendência. O que seria imanência?
Deus estava próximo ao seu povo. O que seria transcendência? Deus é santo, então ele estava separado de seu povo, mas agora descendo e estando com o seu povo, eles não podiam perder essa visão. 2 nomes aqui que Deus deu à estrutura fariam com que o povo de Deus não esquecesse disso, que ele estava próximo, mas que ele era santo. 2 nomes na estrutura do tabernáculo não permitiriam que o povo esquecesse estas preciosas verdades. Primeiro, veja, versículo 28, ele vai chamar o tabernáculo de santuário. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Santuário significa um lugar sagrado, mais literalmente na língua dos hebreus, um lugar separado. Um lugar separado para uso sagrado. A habitação de Deus, portanto, foi separada da comunidade para mostrar que ele é santo. Ele estava no meio deles, mas o povo não podia se esquecer disso. Ele é santo. Eu estou no meio de vocês, mas eu sou santo e vocês precisam se curvar perante mim. Em seguida, veja o versículo 9, Deus vai chamar então aquela tenda de tabernáculo. Segundo tudo o que eu te mostrar, versículo 9, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, tabernáculo, como eu já disse a vocês, significa lugar de habitação. Então, lugar separado, lugar de habitação. Não significava que Deus vivia dentro do tabernáculo, ali cercado pelas paredes daquela tenda, como se estivesse limitado fisicamente. A ideia não é essa. Nós sabemos, Deus é infinito em sua onipresença. Nem mesmo o universo pode conter a glória de Deus. E como Deus disse através do profeta Isaías, me permitam citar, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa edificareis para mim? E qual é o lugar do meu repouso? Isaías 66, versículo 1. Então nós sabemos disso, os israelitas sabiam disso. Entretanto, Deus prometeu estar presente com o seu povo de uma maneira pactual. Isso aqui é especial. Deus prometeu habitar no meio do seu povo, não para o seu próprio benefício, mas para o benefício deles. Ele não precisava disso. Deus não precisa de ninguém. E para dar a conhecer a sua presença, o que foi que Deus disse para eles? Que construíssem um santuário, que construíssem um tabernáculo. Para a gente resumir, quando o povo olhou para o tabernáculo no deserto, os israelitas, quando olharam para o tabernáculo no deserto, o que viram? Viram uma estrutura móvel, com suas próprias tendas, que apontavam para a proximidade de Deus. Deus estava ali com eles. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam cientes de que a tenda de Deus era algo muito mais caro e mais grandioso do que eles. Veja que interessante. Os metais preciosos usados em sua construção, as cores deslumbrantes das cortinas, a atenção cuidadosa à simetria dos vários itens do tabernáculo em toda a sua arrumação e disposição, as belas e esplêndidas roupas do sumo sacerdote, tudo isso apontava para a glória do Deus que se agradou em habitar no meio do seu povo. Então Deus estava próximo, mas ele não era qualquer um. Deus estava próximo porque ele prometeu ser o Deus de seu povo. E agora dizia, vocês devem dizer com o coração de vocês, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. Os israelitas foram chamados para esta obra santa, de construir uma morada para Deus. Veja que esse conceito bíblico, ele faz com que a gente entenda o seguinte: nós não temos hoje mais necessidade de tabernáculo
ou um templo específico, mas aquilo que disse aos irmãos de forma a aplicar para a nossa realidade. Isso não quer dizer que nós devemos ser desleixados, negligentes com aquilo, com tudo aquilo que diz respeito à obra do Senhor. Às vezes nós podemos nos perder e a Bíblia vai nos dar o equilíbrio para a maneira como nós devemos agir. Às vezes nós podemos desprezar todas essas coisas e, por outro lado, supervalorizá-las. A Bíblia vai nos dar o equilíbrio. Se nós escolhemos um lugar, e veja, a nossa igreja em especial, a nossa congregação em Aracaju, historicamente está ali, presente, desde 1915, quando foi para ali. A igreja foi organizada em 1901, mas em 1915 nós tivemos a construção do primeiro modelo do santuário ali, chamado templo. De lá para cá, até hoje, qual deve ser a preocupação do povo de Deus? Qual deveria ter sido naquele tempo e qual deve ser a nossa? Continuar com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo. A arquitetura protestante, principalmente a reformada, sempre foi reconhecidamente austera. Então ela não é ostentadora, mas isso não quer dizer mau gosto. Isso não quer dizer falta de zelo, de colocar o melhor para o serviço de Deus. Veja um exemplo bem prático. Às vezes a gente não liga muito para isso, mas a maneira como nós recebemos as pessoas para adorar a Deus, a maneira como elas são acomodadas, isso faz muita diferença. A maneira como, por exemplo, nós trabalhamos o som da igreja, não é porque a nossa preocupação é com o som, mas para que o culto, que é a principal tarefa, ou a principal obra da igreja, a adoração ao Senhor, ela aconteça da melhor forma possível. Então o som, o alcance da mensagem do Evangelho é o investimento que tem sido dado para que a palavra de Deus seja espalhada e o retorno que a gente tem recebido. Muitos e muitos membros chegam à igreja interessados em conhecer a igreja, em ouvir a palavra de Deus. Muitos dizem assim: eu passei meses ouvindo vocês remotamente, mas eu decidi vir presencialmente e conhecer a igreja. Tudo isso envolve um cuidado que nós precisamos ter com esses conceitos. Não desprezá-los, mas também não supervalorizá-los. Estabelecer o equilíbrio. Estabelecer o equilíbrio. Quem vai nos dar o equilíbrio disso tudo? A palavra de Deus. Então os israelitas foram chamados para a santa tarefa de construir uma morada para Deus. Eles primeiro participaram trazendo suas ofertas. E quando Deus disse lá no versículo 2, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, é claro que ele não estava falando apenas com Moisés. Ele agora estava dizendo para Moisés que aquela palavra deveria ser transmitida para o povo. Moisés estava ali também com os presbíteros da igreja, aqueles que o acompanharam até o monte. Moisés estava ali também com os sacerdotes da igreja no deserto, o povo de Israel. E eles agora tinham a incumbência, a responsabilidade de falar estas coisas. Então, qual é o indicativo aqui? Que Moisés foi acompanhado pelos presbíteros de Israel, os anciãos de Israel, para receber a oferta e depois administrá-la à medida em que o tabernáculo estava sendo construído. Era uma oferta usada, deveria ser uma oferta usada para a realização de um trabalho comum. Era uma oferta comunal para um trabalho comum. Qual era o objetivo deles? Obedecer a Deus e construir o tabernáculo para Deus. A obra santa de Deus, então, ela nos provoca mais ainda a reflexão nesta manhã. Que obra santa Deus nos deu para fazer hoje? E como podemos contribuir com ela? A construção do tabernáculo tem algumas implicações óbvias para projetos de construção de igrejas. Claro, Deus não vive em uma igreja local e eu tenho dito isso para vocês. Veja, hoje o nosso edifício, quer seja em Aracaju ou em qualquer outra cidade representada aqui,
tem um propósito diferente. Deus não desce em uma nuvem de glória toda vez que uma igreja dedica um santuário para ele. Entretanto, o que é a igreja ainda hoje? É a casa de Deus. Em que sentido? No sentido de que onde está o povo de Deus, ali está a igreja. Existem contextos de perseguição. Nós sabemos que as igrejas não têm a liberdade de construir edifícios para se reunir e adorar a Deus. Se reúnem nas matas, debaixo de árvores, se reúnem em esgotos ou regiões subterrâneas das cidades chinesas, por exemplo. Mas a igreja ali está presente, pois onde o povo de Deus se encontra, ali está a igreja. Mas quando a igreja é livre e ela tem a liberdade, então, de estabelecer essas colônias celestiais na cidade de Deus, aqui, neste mundo. Agostinho falou muito sobre isso, a cidade de Deus diz respeito a isso. É onde o povo de Deus está, onde ele se reúne para adoração. Isso deve nos levar a pensar sobre a necessidade de construir mais igrejas, de plantar mais igrejas, pois elas nos lembram que onde o povo de Deus se reúne para ouvir a palavra de Deus, este é o lugar que é chamado ainda de santuário para o Senhor. É onde nos reunimos para a comunhão. Um edifício da igreja também é útil para o desenvolvimento da educação e de outros trabalhos importantes da igreja na área social. Então, nós estabelecemos uma base para abençoar as famílias do pacto e para iluminar a comunidade que nos cerca. É assim que uma igreja deve ser reconhecida. E se os edifícios, irmãos, da igreja são usados para este trabalho, que é um trabalho santo, o que é que o povo de Deus então deve fazer? Ele deve ser movido a ofertar. Veja que a teologia da prosperidade, que é falsa, ela trabalha, ela direciona o pensamento do fiel para um outro lado. Você deve dar a Deus, você deve provar a Deus, e Deus vai lhe tornar muito poderoso, cheio de sucesso, rico. A lógica ensinada na palavra é contrária. À medida em que você é agraciado por Deus, com pouco ou com muito, Ele move o seu coração, por seu espírito, a ser um ativo participante da obra do Evangelho. Você então vai ofertar com aquilo que o Senhor colocou em seu coração para apoiar o trabalho cristão. Alguns cristãos pensam que esses levantamentos de ofertas, ou, por exemplo, campanhas para fundos de construção, de templos ou de outros espaços para ministérios na igreja, não são espirituais. Por exemplo, muitos cristãos dizem que o dinheiro poderia ser melhor gasto em outras coisas. Mas um edifício que fornece um local para pregação, adoração, ministério da palavra e ação social é parte, sim, à luz da Bíblia, da obra de Deus, da obra santa de Deus. É quando nós participamos e vemos o trabalho desenvolvendo à medida em que doamos. Veja que esse assunto nos leva, irmãos, a algumas considerações finais aqui que eu quero apontar para vocês. Primeiro, quanto à questão das prioridades, e quando nós falamos desse assunto, isso mexe muito conosco. As igrejas sempre enfrentam escolhas difíceis sobre elas. As igrejas sempre enfrentam escolhas difíceis sobre que prioridades precisam buscar. E com isso, de fato, é prudente, é sensato buscar realizar tudo da melhor maneira possível. Precisamos ser econômicos, por exemplo, em tempos de crise. Precisamos administrar bem os dízimos de Deus, as ofertas da casa do Senhor. Entretanto, por vezes, soluções baratas acabam se tornam resultado de uma má administração
a longo prazo. Também pode ser um testemunho ruim. Falamos um pouco já sobre isso. Os cristãos devem ser exemplares no cuidado de seus bens. Isso faz parte de tudo. Como ele age, como ele administra os recursos que o Senhor lhe tem dado. Uma igreja que cuida mal, por exemplo, de sua propriedade, traz desonra a Cristo. E de acordo com aquilo que Deus providencia para você, você deve então desejar sempre construir, fazer aquilo que for mais belo para o Senhor. E depois sustentar o que foi feito, mantê-lo preservado. Isso envolve recursos. Então, questões básicas como água, luz, manutenções, aquisições, reformas, são custosas. Elas exigirão, então, dos líderes e dos membros envolvidos sabedoria para administrar, mas, ao mesmo tempo, o zelo para não confundir uma economia desequilibrada em gastança, mas investimento sério que vai promover a glória de Deus quando os próprios membros da igreja e os incrédulos observarem como os crentes são zelosos com tudo aquilo que pertence ao Senhor. Número 2, existem outras maneiras de participar da obra de Deus, dando também. Alguns de nossos dízimos e ofertas sustentam a igreja local. O que é que acontece quando a igreja contribui? A igreja, então, vai sustentar o ministro da palavra, aquele que prega a palavra. Todo ministro da palavra depende da generosidade dos irmãos. Se os irmãos não ofertam, o ministro não tem sustento. O ministro não é um funcionário do governo, o ministro não é um funcionário particular. Ele é sustentado pela generosidade dos irmãos quando ofertam a casa de Deus. As contribuições da igreja sustentam os funcionários que trabalham na igreja. Aqueles que trabalham com o cuidado e o zelo, aqueles que, por exemplo, aqui no acampamento nós temos funcionários que cuidam do acampamento, administram ou zelam pelo acampamento, melhor falando. O trabalho da igreja em outras áreas também, por vezes, exige esse sustento. Missionários são sustentados também com as doações, com as ofertas e dízimos da igreja. Então, tudo isso, irmãos, mostra como somos participativos na obra do Senhor à medida em que nós estamos conscientes de que devemos contribuir ativamente com os nossos bens. Terceiro, participamos dessa obra santa também fazendo o que os israelitas fizeram. Colocamos nossas ofertas nas mãos de nossos líderes espirituais para serem usadas no trabalho espiritual. Como é que funciona o sistema de uma igreja presbiteriana? Por que presbiteriana? Por ser reconhecidamente governada por presbíteros. Ela é governada por presbíteros. E esse governo, ele é semelhante ao que nós estamos vendo aqui em Êxodo. Deus separou homens para que fossem líderes espirituais. A mesma palavra para presbítero no Novo Testamento é a mesma palavra para presbítero no Antigo Testamento. Então, nenhum crente deve administrar os seus recursos, mas deve confiar naqueles líderes que foram colocados para liderar o povo de Deus. Em nosso sistema, então, poucos sabem, mas os ministros, ainda que sejam presbíteros, eles não pegam em dinheiro. Eles são docentes. Minha responsabilidade é ensinar. Minha responsabilidade não é somente pregar, mas ensinar o povo de Deus a adorar. Isso é constitucional. Eu sou o responsável, ordenado por Deus, eleito pela igreja, para dirigir a igreja na adoração. Eu não posso cair aqui e pregar. Eu estou com vocês desde o começo até o fim. Eu não posso passar essa responsabilidade para ninguém. Ela é minha. Mas o que os outros irmãos fazem, os chamados regentes? Eles regem a igreja. Eles administram os bens. Eles confiam à junta diaconal a administração dos recursos em muitas áreas.
Os pastores não pegam em dinheiro. Mas vocês precisam confiar em seus líderes enquanto contribuem e acompanhar em oração e vendo os resultados se a aplicação dos recursos estão sendo feitas da forma correta. Então, isso é muito diferente do que acontece no Evangelho da Prosperidade. Deixa eu citar um exemplo para vocês aqui. Quando fui pastor em uma cidade, um falso apóstolo, porque apóstolo bom é apóstolo morto. Esses que se dizem apóstolos, não existem mais apóstolos, como aqueles que caminharam com Jesus ou como Paulo que nasceu fora de tempo. Mas esses homens se dizem apóstolos para poder crescer, ganhar dinheiro, enriquecer. E aí, ele fez uma grande reunião, reunia muita gente em um estádio famoso de futebol da cidade, e ele disse assim, olha, já passou um ano, meus irmãos, e o carro do apóstolo está ficando velho. E então agora nós vamos levantar uma oferta para que a igreja dê um carro novo para o apóstolo. Ele tinha uma Pajero, eu acho, naquele tempo, velhinha, 1 ano só. E aí todos envolvidos com aquilo, acreditando que o que ele estava falando estava certo, sem nenhuma base bíblica, sem nenhuma orientação, mas cegamente seguindo um homem, fizeram a oferta. E ele permanece até hoje riquíssimo. Não é assim que funciona. A igreja, em obediência, movida de coração, voluntário, contribui para ver a obra acontecer. Igrejas serem construídas, mantidas, missionários enviados, ministros da palavra sendo preparados e mantidos também para viver e pregar o evangelho e dirigir as igrejas em adoração. A assistência e manutenção aos mais pobres e necessitados, o socorro àqueles que precisam. É para isso que Deus, então, que não guarda nada para si, diz que nós devemos usar os recursos que entregamos, devolvemos para Ele. A Bíblia diz que Cristo, observem, a partir do versículo 19, em Efésios 2, abra sua Bíblia comigo, por favor. Efésios 2, a partir do versículo 19, nos ensina a palavra de Deus que o Senhor que vem e habita no coração dos crentes promove estas coisas. E nós somos ensinados aqui em Efésios 2, a partir do versículo 19, a razão por que devemos agir assim e somos movidos a agir assim. O versículo-chave será o 22, mas eu vou ler com vocês a partir do 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, na qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. E agora o versículo 22, leiam comigo. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, por mais incrível que fosse o tabernáculo, Deus estava realizando algo muito mais incrível por meio de sua igreja. Nos dias de Moisés, o Senhor desceu para habitar com o seu povo, mas hoje, pela presença transformadora do seu Espírito, ele habita com o seu povo. Diz 1 Coríntios 3,16: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, sempre que alguém chega à fé por meio de Jesus Cristo, a santa presença de Deus vem direto para ele, para dentro dele. Aqueles que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, são hoje os verdadeiros templos do Espírito Santo. De modo que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Cristo, ele se fará presente em uma reunião de oração, em um ato de adoração solene, em decisões que o conselho precisa tomar, os líderes espirituais tendo reunido a igreja para admitir ou disciplinar um membro faltoso, porque nós somos hoje o tabernáculo de Deus em Cristo. Antes eu perguntei para você o que você teria dado para construir o tabernáculo se estivesse naquele dia com Moisés. Agora considere uma nova pergunta. O que você daria para que Deus descesse e habitasse
nos corações dos pecadores perdidos e que estão caminhando para o inferno. Jesus deu sua própria vida. Desde a eternidade passada, Jesus desfrutou de todas as glórias do céu, mas ele desistiu de tudo temporariamente para vir ao mundo, tornando-se homem e finalmente morrendo na cruz por amor a nós. E ele o fez por esta razão. Ele o fez para viver em nós. Ele estava com o Pai e ele desceu, pois o Verbo tabernaculou, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus enviou o seu Espírito Santo para que fizesse morada no coração de seu povo. E hoje, então, irmãos, ajudamos a completar este trabalho. Deus nos tornou participantes. De que maneira? Espalhando o seu evangelho. Então, pregamos Jesus Cristo como Salvador e Senhor, aquele que morreu na cruz pelos pecadores e que ressuscitou dos mortos. E quando as pessoas creem em Jesus, Deus, o Espírito Santo, vem e habita nelas. Veja o padrão de salvação que começa em Êxodo e chega até nós. É por isso, irmãos, que trazemos nossas ofertas. Veja, o sentido é muito mais profundo do que por vezes a gente pensa, não é verdade? É por isso que apoiamos o ministério da Palavra de Deus através de uma igreja local e contribuímos para o avanço do Evangelho em nosso país e no mundo. É assim que o Deus vivo habitará no coração das pessoas através da fé. E eu pergunto, o que você vai dar para que tudo isso seja alcançado? O que você está disposto voluntariamente de coração a contribuir para que tudo isso seja alcançado? Me permita concluir com uma história real, uma história maravilhosa. É uma história do que acontece quando damos o nosso melhor para a obra santa de Deus. Essa história aconteceu na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, na segunda metade do século XIX. O ano era 1886. Havia uma garotinha chamada Hayley Wyatt. Ela estava sentada do lado de fora de sua igreja, a Igreja Batista da Graça, porque a igreja estava tão cheia que ela foi impedida de entrar. E ela estava chorando porque a igreja estava lotada, não havia de modo algum espaço para ela entrar. E a razão é porque lá nessa igreja havia um grande pregador batista chamado Dr. Russell Conwell. E ele era muito famoso por sua pregação fiel e bíblica, e a igreja então, ela era muito concorrida. As pessoas iam para lá para poder ouvir a pregação do Dr. Conwell, e a igreja se tornou tão famosa, mas ela era pequena, e toda semana ela estava lotada. Naquela manhã, então, quando o Dr. Conwell chegou à igreja, ele reconheceu o problema da pequena Hayley. E aí ele tomou-a em seus braços, levou-a para dentro da igreja, colocou ela lá na frente e disse que ela podia sentar ali com ele durante o culto. Naquele dia, então, o pastor da igreja, ele disse à sua congregação que esperava que algum dia eles pudessem construir uma nova igreja. Foi o que ele disse. A pequena Wyatt, então, levou aquilo a sério. Ela tinha apenas 6 anos de idade, ou 7 anos, se não me falha a memória, e ela começou a economizar seus centavos, suas moedinhas. Ela começou a fazer isso. Só que, pela providência de Deus, ela ficou doente e, infelizmente, morreu pouco tempo depois. Poucos meses depois, a pequena Wyatt morreu. No dia do funeral da criança, seus pais foram até o pastor, o Dr. Conwell, e entregaram-lhe 57 centavos e disseram o seguinte para o pastor. Ela havia anotado em seu diário
que aquilo que ela estava aguardando era para a construção da nova igreja. Ela havia pedido autorização para os seus pais para fazer isso, e foi o que ela conseguiu reunir. E aí foi a primeira contribuição para aquilo que seria o fundo de construção do novo santuário. Na época, os líderes ainda não tinham planos sérios para a construção de um novo prédio, simplesmente uma possibilidade para o futuro. Mas quando o Dr. Cromwell conversou com os líderes da igreja sobre o que havia acontecido, eles decidiram que era hora de comprar algumas propriedades. E aí eles encontraram um lote e eles começaram a negociar na mesma rua onde o templo estava. O proprietário, então, que não era cristão, quando ouviu falar da história da menina, concordou em receber os 57 centavos dela como entrada e deixar o saldo de uma hipoteca de apenas 5%. Foi uma oferta generosa, mas a congregação fez ainda melhor. E os líderes ficaram sabendo disso. Quando eles ouviram a história da pequena garotinha, eles levantaram o valor total da terra e o deram ao pastor como um presente. Em poucos anos, aquele que era um pequeno templo se tornou o famoso templo da Igreja Batista de Filadélfia, o famoso Baptist Temple, e foi construído ali. Agora, o resultado de tudo isso é muito impressionante. E eu vou citar aqui para vocês brevemente. 26 anos depois, no mês de dezembro de 1912, em uma palestra intitulada A História dos 57 Centavos, Dr. Cromwell compartilhou os resultados daquela doação de 57 centavos da pequena Wilde. Uma igreja com mais de 5.600 membros, um hospital onde dezenas de milhares de pessoas foram tratadas, 80 mil jovens passando pela Temple University. A igreja fundou uma universidade. 2.000 pessoas sendo chamadas e vocacionadas para pregar o evangelho. Tudo isso aconteceu porque aquela pequena garotinha decidiu voluntariamente em seu coração investir apenas 57 centavos. Vou encerrar, irmão, citando as próprias palavras do Dr. Cromwell, quando ele disse que a melhor parte da história não era o edifício em si, mas o que aconteceu a partir daquele gesto. Ele disse: a missão da igreja é salvar as almas dos homens. Essa é a sua verdadeira missão. Estamos aqui para salvar as almas dos pecadores moribundos. Não estamos aqui para nenhum outro propósito. Dr. Cromwell estava certo. O propósito da igreja é salvar pecadores moribundos, pregando a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Somos pecadores salvos pela graça de Jesus e os nossos corações devem ser movidos a dar o nosso melhor por esta obra sagrada. Meus irmãos, jamais esqueçam que nós tivemos a oportunidade de meditar hoje. Não esqueçam a oportunidade que tivemos de pensar sobre esse assunto. Esta é uma oportunidade que Deus está nos dando para testar o nosso progresso espiritual, porque o que fazemos com o nosso dinheiro diz muito a respeito das nossas prioridades. O que nós fazemos com o nosso dinheiro levanta a questão importante: eu estou me tornando mais generoso com a causa de Cristo? Porque se isso não estiver acontecendo, é um sinal da minha pobreza espiritual. Não façamos como aqueles que fecham seu coração e se esquecem de que muito do que por vezes procuramos nos impede de sermos generosos e progredirmos espiritualmente. A doação generosa dos cristãos pobres da Macedônia para os cristãos de Jerusalém foi algo marcante. Quando Paulo menciona o exemplo daqueles irmãos aos Coríntios, ele diz que eles deram porque seus corações foram tocados pela graça de Deus. Eles não tinham
tantos recursos. Eles estavam passando também necessidade e pobreza, mas os de Jerusalém precisavam mais sob perseguição. O melhor investimento, portanto, irmãos, é aquele que durará por toda a eternidade. Não esqueçam disso. E nada mais que comprarmos pode atingir esse objetivo. O que você paga por sua moradia, o que você usa para sua alimentação, para o seu vestuário, o que você gasta com lazer e entretenimento, até o que você investe em educação ou aposentadoria, nada disso vai durar para sempre. Mas lembre-se o que Jesus disse: venda seus bens e dê aos pobres, providencie para você bolsas que não se desgastem, um tesouro no céu que não se esgote, onde nenhum ladrão chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Talvez você tenha passado muito tempo sem pensar nisso e não tenha refletido sobre a importância também de progredir espiritualmente à medida em que Deus abre o seu coração voluntariamente para doar. Lembre-se, isso faz parte da nossa vida como família do pacto. Isso ajuda a moldar o nosso coração e dos nossos filhos. Se você não ensinar hoje o seu filho a ser generoso, nós não vamos avançar. Lembre-se, 57 centavos. E o que Deus fez em uma pequena igreja e como moveu os corações para que a luz do Evangelho brilhasse ainda mais. Nós podemos fazer muito mais como Igreja Presbiteriana de Aracaju, como Igreja Presbiteriana em Itabaiana, Frei Paulo, Dores, Pedrinhas. Nós podemos fazer muito mais. Comecemos a orar e a participar. Deus não está interessado se somos ricos ou pobres, mas em nossa disposição em participar, voluntariamente. Nós precisamos progredir espiritualmente, meus irmãos. E este assunto, embora seja um pouco constrangedor para muitos, ele é bíblico, e porque é bíblico, é necessário, é libertador contra os nossos preconceitos, ele é animador para uma vida de fé sob a graça e o poder do Evangelho. Vamos orar. Senhor, abençoa a tua igreja aqui reunida. Nós te agradecemos pela oportunidade de sermos instruídos por tua palavra nesta manhã. Agradecemos ao Senhor pela disposição que nos dá a mente e ao coração de ouvir a tua palavra. Agora, Senhor, só o teu Espírito Santo pode aplicá-la ao nosso coração. Só o teu Espírito Santo pode falar ao nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, quando não temos a disposição de contribuir voluntariamente com a tua obra. Quando nos esquecemos que nada que temos nos pertence, mas assim como o Senhor ensinou aos israelitas, e eles estavam agora lembrando que tudo o que tinham foi dado pelo Senhor, e então, quando desafiados, eles buscaram dar o melhor para o Senhor. Ensina-nos, Senhor, a fazer o mesmo. No uso diligente dos nossos dons e talentos, na administração correta dos nossos bens, na participação ativa em tua obra, quando dizimamos e ofertamos, desejando que o Senhor faça grandes coisas em nosso meio. Perdoa-nos, Senhor, quando confiamos mais nos ímpios e gastamos tanto dinheiro com eles e mandamos os nossos filhos para doutrinadores diabólicos, quando se fôssemos mais generosos e integrados e envolvidos, já teríamos uma boa escola em nossa cidade, para o nosso estado há muito tempo, para somar e reforçar uma educação que leva o coração dos nossos filhos a Cristo, à medida em que eles sabem que o mundo é o mundo de Deus. Perdoa-nos, Senhor, quando gastamos tanto com outras coisas que se dispersam ou que não vamos levar para o céu, que vão ficar aqui, e não temos priorizado aquilo que é maior,
buscando o teu reino e a tua justiça e confiando que as demais coisas nos são acrescentadas. Agradecemos ao Senhor pela generosidade de muitos irmãos que têm sustentado a tua obra. Oramos para que continues a abençoá-los abundantemente e também a abençoar aqueles que, com muito e com pouco, não deixam de participar, sabendo que do Senhor vêm todas as coisas. Agradecemos pela oportunidade também, porque cremos firmemente que a tua palavra não voltará vazia e muitos serão tratados quanto aos seus corações sobre a importância daquilo que o Senhor ensina sobre a mordomia cristã, sobre a nossa participação ativa na obra do Senhor, também com os recursos que o Senhor provê para o seu povo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.